Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dev Explica. Canal esse voltado para falar sobre computação distribuída e ferramentas que podem ajudar a tornar ela ainda mais fácil e produtiva. Então no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre Kafka básico. Então se você ainda não viu os outros dois vídeos, volta lá no canal, assiste, deixa o seu like, se inscreve para não perder nenhum outro vídeo e vem comigo para esse vídeo que a gente vai falar sobre como criar o nosso ambiente de desenvolvimento local para produzir as nossas mensagens para um tópico no Apache Kafka. Então vamos lá. Pessoal, estou aqui com o Visual Studio Code aberto. E a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é como é que a gente vai rodar o Kafka na nossa máquina. Para isso, eu estou com a página da Confluent aberta, que para quem não sabe, a Confluent é uma empresa totalmente especializada em oferecer Kafka como serviço. Ela tem inclusive suas próprias distribuições do Kafka, do Apache Kafka, assim como existe distribuição do Linux, do Ubuntu. O Apache Kafka ele tem sua própria distribuição oferecida pela Confluent. E a Confluent não é somente uma empresa que cria distribuições do Apache Kafka. Ela também é uma empresa que oferece Kafka como um serviço da nuvem, onde ela gerencia todo o serviço do Kafka, ao invés de você precisar instalar o Kafka manualmente no servidor on-premise ou qualquer coisa assim, tá? A própria Confluent ela também oferece imagens Docker da sua distribuição, que se chama Confluent Kafka. Então, para facilitar o nosso entendimento, a gente vai se utilizar dessas imagens que a Confluent oferece. Para quem não sabe também, a Confluent ela foi fundada pelos próprios criadores do Apache Kafka, quando eles desenvolveram ele no LinkedIn. Eles pediram demissão do LinkedIn e fundaram a Confluent para oferecer Kafka como serviço. Hoje em dia, a Confluent oferece diversos serviços e para diversas empresas muito relevantes, como é o caso do Walmart, Citibank, Netflix, Intel, e dentre muitas outras, mais do que a gente consegue imaginar olhando assim o nome da empresa, tá? Então vamos lá. Eu vim aqui no repositório da Confluent e tem esse repositório específico que é CP All-in-One. Tem essa imagem, tem esse arquivo Docker Compose YAML que se chama CP All-in-One Craft. Esse arquivo Docker Compose ele basicamente já tem todas as imagens Docker que a gente precisa configuradas para poder a gente rodar o nosso Kafka localmente. Então, tem muitas que a gente não vai utilizar aqui, como por exemplo o Schema Registry, o Connect e o KSQL, entre outros. Mas a gente vai se preocupar somente em utilizar nesse primeiro momento o Broker e também o Control Center. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é copiar esse raw file aqui. Vou copiar todo esse Docker Compose. Por mais que eu não precise de todas as imagens que tem aqui, eu vou copiá-lo inteiramente para facilitar. No nosso Visual Studio Code, na pasta Kafka Examples que eu criei, eu vou criar um arquivo Docker Compose, dockercompose.yaml, e copiar todo o conteúdo que já tem nesse Docker Compose aqui, disponibilizado pela Confluent. Com isso, agora eu preciso apenas, para poder ter o Kafka rodando na nossa máquina, eu preciso iniciar o Docker no nosso computador. Então, se você não tem um Docker instalado ou não é familiar com o Docker, eu recomendo que você assista algum vídeo na internet. Tem muito material disponível de Docker. E volte aqui para poder dar continuidade, tá? Mas se você já é familiar, basicamente você só precisa startar o Docker na sua máquina. Se você usa Windows Docker Desktop, se você usa Linux, sudo service docker start via linha de comando, e você consegue basicamente ter o serviço Docker rodando na sua máquina. É possível ver que eu não tenho nenhum container rodando aqui. Então eu posso, no terminal, aqui eu estou utilizando o PowerShell, dar um Docker Compose up -d. E com esse Docker Compose up, eu estou na pasta errada, deixa eu vir para cá. Eu vou dar um Docker Compose -d
e vou criar todas as minhas imagens. Com isso, o Docker Compose, que é um orquestrador de containers, vai criar todos os nossos containers das nossas imagens aqui. Então, é possível ver que todos foram startados. E uma vez que estão todos iniciados aqui, a gente pode utilizar uma das imagens que a gente disse que ia ser útil para a gente nesse primeiro momento, que é o Control Center. Então a gente vê que o Kafka Control Center ele está rodando na porta 9021. Então a gente pode, no nosso browser aqui, vir no localhost 9021. Ele não está pegando agora, não é porque tem alguma configuração errada ou qualquer coisa do tipo. É somente porque pode levar um tempinho para a imagem efetivamente entrar em execução, ser inicializada. Apesar da própria saída do comando dizer que ele foi iniciado aqui, como por exemplo started. Mas a gente pode esperar um pouquinho enquanto isso dá reload na página. A gente já viu inclusive que ele já está apto para ser utilizado. E a gente vê na página inicial aqui que tem esse control center.cluster, que nada mais é do que o cluster Kafka que a gente inicializou na outra imagem, que é esse aqui, broker. Então com isso, a gente pode clicar nele e já conferir os tópicos que estão aqui criados. É possível ver que tem 53 tópicos já criados. A única coisa que interessa para a gente no momento é olhar para os tópicos. Então a gente pode ver que tem alguns que estão aqui que já são criados previamente devido ao Docker Compose que a gente executou e os outros serviços que estão presentes no Docker. Então a gente pode desconsiderar inicialmente totalmente esses tópicos criados. Além disso, a gente pode ver também que Hide Internal Topics está habilitado, o que significa que tem outros tópicos internos que são para o próprio funcionamento do Kafka, que a gente não precisa se preocupar. Então eu vou esconder esses. Apesar desses 4 ainda continuarem, a gente pode desconsiderar eles nesse primeiro momento, tá? Eu desejo criar o nosso próprio tópico. Então eu vou vir aqui no lado direito e colocar Add Topic. Como eu já falei na aula 2, para criar um tópico eu preciso especificar um nome e a quantidade de partições que esse tópico vai ter. Então, seguindo o mesmo exemplo da aula 2 que eu demonstrei no quadro, eu vou colocar o nome desse tópico como Notifications. E o número de partições, que também expliquei previamente, que é a quantidade de filas que compõem esse tópico, eu vou colocar o número 4. Então eu vou colocar Create with Defaults. Com isso, eu não preciso me preocupar com nenhuma outra configuração mais complexa. Então, Create with Defaults, eu vou basicamente iniciar o tópico com as configurações mais básicas, com o nome Notifications e o número de partição igual a 4. Então, com isso, é possível ver que rapidamente o tópico Notifications já foi criado e Messages ele já está disponível aqui para eu acessar essa aba. Assim que eu clico nessa aba Messages, eu já posso ver as mensagens que estão nesse tópico. A gente não tem nenhuma mensagem nesse momento porque o tópico acabou de ser criado, mas eu posso produzir uma nova mensagem para esse tópico. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Produce a new message to this topic. Com isso, a própria Confluent, o próprio Control Center, ele já nos dá um exemplo de mensagem aqui que a gente pode produzir. Mas eu quero produzir, inclusive no formato JSON. Mas eu quero produzir uma mensagem ainda mais simples. Eu quero produzir uma mensagem do tipo Notification, onde vai ter apenas 3 campos, que é e-mail, title e description. Tá bom? Então vamos lá, e-mail. Eu vou colocar aqui um e-mail qualquer. Com title, eu posso colocar também um title que eu quiser atribuir. Vou colocar hello. E de description eu vou colocar, ou posso colocar content também, não tem problema. Eu vou colocar word. Aqui eu posso, como eu falei também em vídeos passados, é uma chave que define para qual partição mensagens com a mesma key vão.
Eu posso colocar qualquer valor aqui. Eu posso colocar um inteiro, um string, um objeto complexo, mas eu vou colocar, para simplificar, apenas o próprio e-mail. Então eu vou colocar vinicius@gmail.com. Com isso, a minha key, vinicius@gmail.com, vai direcionar todas as mensagens desse mesmo e-mail para a mesma partição. Lembrem que eu criei 4 partições no momento em que eu defini esse tópico. Então vamos ver. Vou produzir a mensagem. A mensagem está sendo processada e é possível esperar um pouquinho aqui para ver que rapidamente ela já foi identificada pela nossa interface aqui de gerenciamento do Apache Kafka. Então, com isso, a gente tem o mesmo conteúdo que a gente definiu no momento que estávamos produzindo e a mesma key. Voltando aqui para esse modo de divisão, é possível ver que foi para a partição 3. Então, se eu produzir, não importa quantas vezes eu produzo a mensagem, ela sempre vai para a partição 3. Mas se por acaso eu colocasse um e-mail diferente, será que iria para a mesma partição? É o que a gente vai conferir. Vou colocar um outro nome de e-mail aqui, com o mesmo conteúdo, mesma estrutura. E antes a mensagem que estava indo para a partição 3, vamos ver para qual partição irá agora. Bem, a mensagem com esse novo e-mail que a gente definiu está indo para a partição 1. Então, várias vezes, a mensagem vai sempre para partição 1. Não importa quantas vezes eu produzo a mensagem. Tá vendo? Já produzi 2 vezes e as 2 vezes foi para a partição 1. Se eu voltar a produzir para o nome anterior, a mensagem irá para a partição das mensagens, da mesma partição que as mensagens que já foram produzidas. Então, partição 3, e não importa quantas vezes. Então, partition key é muito interessante para garantir isso, que mensagens que têm a mesma key, elas vão para a mesma partição. Isso garante a ordenação. Então, mensagens que são produzidas primeiro vão ser processadas primeiro naquela partição. Então, é só um detalhe. E a gente acabou de produzir as nossas primeiras mensagens aqui, utilizando o Control Center, que nada mais é que uma interface amigável para interagir com o Kafka. Porém, na vida real, a gente não utiliza uma interface gráfica bonitinha assim. A gente faz toda a produção via código. Então a gente vai fazer agora nosso primeiro programa que vai publicar mensagens para o Apache Kafka, para o tópico Notifications. E para isso eu vou utilizar o .NET junto com o C#. Se você não é acostumado, não tem familiaridade, não tem problema. O exemplo que eu vou demonstrar aqui é extremamente simples e você pode ficar à vontade também para utilizar o Docker Compose da mesma forma que eu aqui exemplifiquei, porque não importa a linguagem, o Kafka não se importa com isso. Mas a documentação é rica também para exemplos de outras linguagens. Bem, aqui mesmo na pasta Kafka Examples, eu vou criar o nosso produtor. Para isso eu vou criar um projeto também .NET. Eu tenho instalada aqui no meu Visual Studio Code uma extensãozinha chamada C# Dev Kit. Com essa extensão C# Dev Kit eu consigo inicializar projetos C# com muito mais facilidade. Então o que eu vou fazer uma extensão já instalada, eu vou utilizar a paleta de comandos do C# e vou colocar .NET New Project apenas para criar um novo projeto, utilizando C#. O template específico, que são muitos possíveis aqui, vai ser o console app, que nada mais é que um programa de linha de comando para ser executado. Então eu vou criar um console app, vou definir um nome, Kafka Example, Basic Kafka Example, e vou definir o diretório que eu quero onde esse projeto seja criado. Como eu estou no diretório raiz, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou apenas usar default directory. Então, e vou criar o projeto. Com isso, a gente já pode ver aqui que o projeto é rapidamente criado, tá? E temos aqui dentro do projeto esse arquivo program.cs. Esse arquivo nada mais é do que um executável. Então eu posso definir todos os comandos da minha aplicação nesse program.cs.
é como se fosse, é literalmente o entry point de execução da nossa aplicação. Então aqui eu vou deixar o próprio Hello World e posso, a partir desse momento, executar quantas vezes eu quiser esse programa. Ele apenas imprime um Hello World e se eu fizer um .NET Run, ele vai executar. Tenho que entrar na pasta do projeto e dar mais um .NET Run. Então ele faz Hello World. Ele demora um pouquinho porque ele está buildando o projeto ainda. Ele compila. Então Hello World quantas vezes eu quiser. Porém, a gente não quer fazer o Hello World, a gente quer produzir uma mensagem para o Kafka. Então, para isso, eu preciso instalar uma biblioteca da própria Confluent, da mesma empresa que eu falei anteriormente, que ela oferece para diversas linguagens de programação, inclusive o C#. Então, já previamente tenho aqui Confluent Kafka para devs.net. Essa é através do NuGet, que é o gerenciador de pacote, mas se você estiver utilizando outra versão, outra linguagem, você pode utilizar o gerenciador de pacote específico dela. Então, aqui mesmo no projeto também eu vou apenas aplicar o comando para instalar o pacote do Confluent Kafka. Com isso, ele instala e a gente pode ver no nosso Basic Kafka Example CS-Proj que ele referencia o pacote Confluent Kafka, o que significa que já foi corretamente instalado. Com isso, a gente tem tudo em mãos agora para, de fato, começar a escrever o nosso código. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode ver é que a gente quer produzir a nossa mensagem nesse formato aqui. E-mail, title e content. Então, o que eu vou fazer inicialmente é criar um objeto que represente essa estrutura. Então eu vou vir aqui a criar um novo arquivo, notification.cs, e vou criar uma nova classe, public class notification. Faltou um B aqui. E vou apenas definir as propriedades. Então vou definir public email, public string email, get init. E vou fazer exatamente a mesma coisa para as outras, já que são do mesmo tipo, eu não preciso mudar nada além do nome. Então, title, e vou colocar word. Com isso, eu só preciso colocar um namespace para essa classe Basic Kafka Example. E agora eu já sou apto de utilizar essa classe aqui. Então, vamos lá. O objeto que eu vou querer produzir, a mensagem o conteúdo da mensagem vai ser notification. Eu vou atribuir a variável como notification e vou criar uma nova notificação. Vou instanciar o objeto. Vamos lá, fazer aqui. Vou dizer que o objeto tem como e-mail vinicius@.net.com, title, vou colocar Hello World e content, eu vou colocar description content, eu errei, né? Aqui é content, foi mal, pessoal. Content, eu vou colocar from.net application. Com isso eu tenho um objeto, eu tenho um valor da mensagem que eu quero publicar. Agora a gente tem que produzir, criar o nosso produtor. Para criar o produtor, antes de mais nada, eu tenho que definir especificar umas configurações para o produtor que eu irei criar. Então eu vou criar uma variável de nome producerconfig, onde ela vai receber um objeto producerconfig, vai inicializar um objeto producerconfig, onde ele vai ter como configuração especificada o Bootstrap Server apenas. A gente sabe que esse Kafka que a gente está rodando via Docker, ele está na porta 9092. Então, aqui no meu programa, eu vou apenas especificar aqui o Bootstrap Server, ou seja, o cluster Kafka, ele está na localhost 9092.
Tem várias outras configurações que é possível definir, mas que eu não quero agora porque aumentaria a complexidade da explicação e poderia dificultar esse entendimento inicial, esse contato inicial. Apenas essa configuração já é suficiente para a gente produzir mensagens. Então vamos lá. A gente tem um producer config. Agora a gente precisa criar um producer builder, que vai ser a classe que vai instanciar os produtores. Então declaro uma variável producer builder e coloco aqui producer builder e tenho que passar dois tipos. Eu tenho que especificar dois tipos. O primeiro deles é o tipo da key. Qual é o data type da key? Como eu estou utilizando no exemplo como string, eu vou passar aqui a mesma forma, string. E qual o tipo do corpo que eu estou enviando? Para simplificar, para deixar mais genérico possível, eu vou enviar todas as mensagens como um array de byte. O próprio Kafka ele vai lidar muito bem com esse array de bytes e fazer a serialização e deserialização da forma correta e exibir aqui no portal corretamente. Então vamos lá, eu vou definir aqui como um array de bytes e para esse producer builder eu vou apenas passar a configuração que eu iniciei anteriormente. Então esse producer builder eu posso instanciar a partir dele quantos producers de fato eu quiser. Então eu vou iniciar o primeiro producer aqui, o único na verdade que a gente vai utilizar nesse momento, e vou chamar producerbuilder.build. Com isso, agora eu tenho quase tudo em mãos para fazer a primeira produção de mensagem via código. Então eu vou chamar o método, esse producer, ele tem o método produceAsync. E aqui eu tenho algumas necessidades que eu preciso passar ao chamar esse método. A primeira, como a gente também viu na aula 2, é para qual tópico a mensagem vai ser produzida. Então eu vou especificar o tópico e vai ser exatamente o mesmo nome do tópico que tem aqui, Notifications. A segunda coisa que eu preciso passar é qual é a mensagem. Só que essa mensagem não pode ser diretamente essa aqui. Eu tenho que utilizar uma classe para envelopar, para especificar qual é cada parte da mensagem, ou seja, qual é o value e qual é o key. A gente vai criar essa mensagem antes aqui. Então eu vou criar uma variável message e vou criar uma nova message aqui, cuja key é do tipo string e cujo corpo é do tipo array de bytes. Então com isso, agora eu posso definir. Aqui eu vou definir exatamente o nome do e-mail. Então como eu já tenho uma classe criada aqui, eu vou notification.email. Só que o conteúdo desse e-mail, o conteúdo value dessa mensagem, aí sim eu vou ter um pouco mais de trabalho agora. Porque percebam, eu estou dizendo que o value tem que ser um array de byte. Mas na verdade, o value que eu quero passar nesse momento está como uma classe. Então, e nem está como um JSON ainda também. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma série de passos. Vou fazer previamente aqui, que o primeiro é pegar essa classe e transformar num JSON. Então vou colocar notification JSON e vou passar isso para um JSON. E vou transformar essa classe num JSON. Então vou serializar o nosso notification. E a segunda coisa é que ele está em JSON e está em string, como é possível ver aqui. Ainda não está no array de bytes. Então vou pegar esse JSON e vou transformar no array de bytes. Então vou colocar notification bytes, que vai ser através do uso da classe encode. Eu vou chamar encode.utf8 getBytes e ele já completa para mim notification JSON. Então com isso, agora sim o tipo é um array de bytes que eu posso exatamente passar aqui no value. Então com isso eu consigo definir, fechar minha mensagem, que é a estrutura que a própria biblioteca da Confluent exige que eu especifique na hora que eu estiver produzindo mensagens, e passa diretamente aqui no produce. Então com isso eu vou limpar o terminal e vou rodar o programa novamente. E vou dizer aqui, dar um console.writeline e dizer message produced. Posso deletar essa parte e rodar finalmente a nossa aplicação.
Então vou dar um .NET Run. Vamos ver se essa mensagem chega até aqui, tá? É .NET Run. Opa, ele perdeu alguma coisinha aqui. Vamos ver. Content. Notification. Content init. Eu acho que é 7 aqui, tá, pessoal? É 7. Com isso a gente pode dar um clear de novo. .NET Run. Ele dá uns warnings aqui, mas ele produziu a nossa mensagem. Message produced. Então com isso a gente pode esperar a mensagem ser recebida aqui, que é e-mail vinicius@dotnet.com, title hello world from .NET. E a quantidade de vezes que eu rodar aqui vai ser exatamente dessa forma. Eu vou ter uma nova mensagem. Mais uma vez, vai chegar mais uma mensagem aqui, como a gente vai poder ver. Tá? Só esperar um pouquinho. Pronto, chegou mais uma mensagem. Então, pessoal, hoje a gente viu como produzir mensagens com tanto via a interface que a Confluent oferece, que é o Control Center, como também através de uma aplicação. O exemplo utilizado foi com C#, .NET, mas poderia ser com qualquer outra linguagem de programação, utilizando as respectivas bibliotecas. E a gente vai, ao longo dos vídeos, trabalhar com outras linguagens de programação aqui. Mas nesse primeiro momento, a gente entendeu muito bem como funciona a produção de mensagens em Kafka com C# .NET. Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like e me acompanhe nas redes sociais. Um forte abraço a todos.